Você tem medo da morte? Você acredita na vida após a morte? Essas são algumas das questões tratadas no livro Fédon, do filósofo ateniense Platão. Platão era discípulo de Sócrates e escreveu esse livro em formato de diálogo, tendo Sócrates por protagonista. O contexto em que se passa a história do livro é dos momentos que antecedem a morte de Sócrates. Este filósofo foi acusado de corromper a juventude ateniense. Tal corrupção se referia às críticas de Sócrates à democracia e ao sistema religioso atenienses. Sócrates então é condenado ao exílio, mas ele se recusa essa pena e aí ele é condenado a ingerir um veneno chamado cicuta. Portanto, Sócrates foi condenado ao suicídio. Então seus discípulos se dirigem à cadeia com o intuito de reconfortar o Sócrates, de lamentar com ele a vida, de falar mal da vida. E de repente eles encontram Sócrates sereno diante da morte. Isso causa surpresa nos discípulos, mas mais do que surpresa, causa certa indignação, a ponto de Cebes, um de seus discípulos, fazer uma pergunta capciosa para Sócrates. Ele pergunta se é lícito o suicídio. E Sócrates responde que não, porque o nosso corpo não nos pertence, mas pertence aos deuses. E que o sábio se subordina a quem é melhor do que ele, no caso aos deuses. E Cebes diz que isso é contraditório, porque ele vai estar desobedecendo os deuses ao cometer o suicídio e vai estar saindo da tutela dos deuses ao morrer. E aí Sócrates rebate, dizendo que não é bem assim. Ele diz que ele está apenas cumprindo uma pena que lhe foi imposta e que, ao morrer, na vida após a morte, ele vai estar ainda mais diretamente subordinado aos deuses. Diz ainda que o filósofo se prepara a vida toda para morrer, e que seria ridículo se, ao chegar esse momento, ele se desesperasse. Então Símias, outro de seus discípulos, faz um comentário debochado para Sócrates. Ele diz que as pessoas dizem que os filósofos são mesmo moribundos e que só lhes resta morrer. Aí Sócrates rebate, dizendo que as pessoas dizem isso sem saber em que sentido os filósofos são moribundos, em que sentido merecem morrer e que morte eles merecem. Aí ele diz que as pessoas dizem isso porque elas acham que viver a vida é apenas satisfazer as vontades do corpo. E que, para o filósofo, ele se preocupa mais com as coisas da alma, porque ele quer bem conhecer as coisas. E para bem conhecê-las, a essência das coisas, elas são somente acessíveis à razão. A essência das coisas é de uma natureza inteligível e não sensível. Portanto, o corpo, com suas sensações, com suas volúpias, com suas enfermidades, constitui um obstáculo para o verdadeiro conhecimento. Tem até uma frase bonita que Sócrates fala assim: a alma do verdadeiro filósofo renuncia tanto quanto lhe é possível às voluptuosidades, aos desejos, às tristezas, aos medos, porque sabe que depois dos grandes prazeres, dos grandes medos, das profundas tristezas ou dos desejos extremados, não sofre somente os males sensíveis, que todos conhecem, como as enfermidades e as misérias, mas o maior e o último de todos os males, tão grande que não se faz sentir. Aí perguntam: que mal é esse, Sócrates? E ele responde: fixar a alma ao corpo. Ao ter as mesmas opiniões que o corpo, ela é obrigada a adotar os mesmos hábitos, o que a impossibilita de chegar pura ao Hades. Aí Sócrates também recorre aos provérbios, vamos dizer assim, e diz que também as pessoas dizem que os bons merecem uma recompensa e que os maus merecem ser punidos. Então ele diz que a alma dos filósofos que se preocupou em se aperfeiçoar na virtude, que ela vai para um lugar análogo a ela, que seria o Hades. O Hades aqui não é entendido como inferno, como na posterior tradição cristã veio a conotar. Hades aqui tem nada a ver com inferno, significa morada dos mortos. E diz que os filósofos então vão desfrutar de felicidade lá.
e que vão renascer ou em novos seres humanos ou que vão renascer em animais analogamente virtuosos, como as abelhas e as formigas. Já a alma das pessoas que se deixaram escravizar pelo corpo, elas vão vagar pelos cemitérios ou renascer em animais também análogos a elas. Por exemplo, se elas fizeram do seu ventre um deus, vão renascer em asnos. E se elas eram gananciosas, vão renascer em animais de rapina. Mas os filósofos não se deixam convencer e insistem com Sócrates de que é loucura não se desesperar diante da morte, porque é impossível provar que exista vida após a morte. Aí Sócrates dá vazão a uma linha argumentativa bem interessante. Ele diz que as coisas geram os seus contrários. Por exemplo, a rapidez existe porque existe a lentidão, e a lentidão existe porque existe a rapidez. O sono existe por causa da vigília, e a vigília existe por causa do sono. Assim também, a morte existe por causa da vida. A vida gera a morte. Por que somente a morte vai ser negado esse direito de gerar o seu contrário, né? De gerar a vida, no caso a vida após a morte? Aí o Cebes concorda com Sócrates que exista vida para além desta vida, mas ele não concorda que seja a vida após a morte, mas ele se refere à vida pré-vida. E ele retoma o ensinamento de Sócrates, que diz que aprender é apenas recordar. E quando a gente está diante de um objeto desconhecido, de uma novidade, a gente consegue aprender esse objeto, porque no fundo a gente já o conhecia. Porque temos parâmetros dentro de nós, como a noção de igualdade, de justiça, de beleza, que nos dão as condições de compreender esse objeto. É uma espécie de Alzheimer ao contrário. O recém-nascido ele já nasce sabendo tudo, mas nasce desmemoriado. E à medida em que vai envelhecendo, ele vai recuperando a memória. Sócrates ele ecoa, né, com essa linha argumentativa, dizendo que toda pessoa, se for bem interrogada, se for bem inquirida, ela vai conseguir as respostas corretas de todas as coisas, porque esse conhecimento já habita nela. Bom, Cebes ele não se deixa persuadir tão fácil. E ele propõe uma objeção a Sócrates, através de uma analogia. Ele compara o nosso corpo com uma lira, e a nossa alma com a música que esta lira produz. Então ele diz que se você quebrar a lira e romper as cordas, a harmonia resultante desse instrumento não vai ser mais possível. Assim também, se o corpo morrer, a alma vai deixar de existir. Aí Sócrates, antes de responder a Símias, ele faz uma demonstração a respeito do diálogo. Ele diz que o verdadeiro filósofo, ele ama a verdade. E que, antes de querer impor a sua opinião aos outros, ele quer primeiro convencer a si mesmo da verdade, para depois convencer os demais. Que as pessoas não se deixassem enganar em nome da amizade, aceitando alguma argumentação que não correspondesse à arte do bem pensar. E aí ele responde a Símias, dizendo que comparar a alma com a música não é um bom exemplo, porque a alma é muito mais divina do que a música. E que, no exemplo de Símias, o corpo controlaria a alma, quando na verdade é a alma que anima o corpo e o controla. Aí, Sócrates vai fazer uma distinção entre dois tipos de coisas. As coisas que possuem contrários, como os exemplos já citados do sono e da vigília, da rapidez e da lentidão, e as coisas que não possuem contrários, que são as essências. O exemplo é a alma. Então ele vai dizer que as coisas de natureza divina, não compostas,
inteligíveis, como a alma, elas não admitem contrários. E ele vai dar 3 exemplos a respeito disso. O primeiro exemplo tem a ver com a beleza. Ele vai dizer que algo é belo não por causa das suas cores ou por causa da sua composição, mas é belo porque participa da beleza. A argumentação a respeito da essência, ela é um tanto tautegórica. O segundo exemplo dele, ele compara as alturas dele mesmo com Símias e Fédon. Ele diz que Símias é mais alto do que Sócrates, mas é mais baixo do que Fédon. Mas que Símias não pode ser ao mesmo tempo grande e pequeno. No caso, o grande ele não gera o pequeno e o pequeno não gera o grande. Que a pequena diferença de altura entre eles, essa seria ridículo dizer que a pequena diferença de altura entre Sócrates e Símias faz de Símias grande, que esse pequeno torna Símias grande. Até porque a pequena diferença de Símias em relação a Fédon o torna pequeno, e aí o pequeno não está produzindo o seu contrário. Então ele diz que Símias não pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo, mas que ele pode ter simultaneamente a grandeza e a pequenez, porque ele participa de uma essência que é essa potência da estatura, essa potência da grandeza. E para finalizar, ele dá o exemplo do número 3. O número 3 é ímpar, e o ímpar admite o seu contrário, que é o par. O número 2 é par, mas o número 2 não é o contrário do número 3. Então ele vai dizer que existem coisas que não admitem contrário. E aqui ele vai concluir o porquê que existe a vida após a morte. Então, em primeiro lugar, porque a morte é capaz de produzir o seu contrário, que é a vida. Em segundo lugar, por uma questão de tradição, que as pessoas também falam que a gente renasce conforme a nossa alma. Inclusive aqui tem uma outra passagem bonita, que é a seguinte: a alma nada leva consigo ao chegar ao Hades, a não ser a sua formação e regime de vida. Quer dizer, o que a gente leva dessa vida é as nossas experiências, é aquilo a que a gente se dedicou. E a terceira argumentação de que existe vida após a morte é porque a alma não admite a morte. Isso porque a alma não nasceu, e se ela não nasceu, ela não pode morrer. Então, e aí, antes de Sócrates ingerir o veneno, o narrador dessa história, que é o personagem Equécrates, ele diz assim, que é bonito também: não era a desgraça de Sócrates que eu chorava, mas a minha, ao pensar no amigo que iria perder. E com isso a gente conclui aqui essa resenha do livro Fédon do filósofo Platão. Deixem de fazer os comentários aqui abaixo a respeito. E se vocês querem acompanhar alguma discussão mais aprofundada a respeito, vocês podem ver o que foi publicado no Instagram, no Twitter e no Facebook e no meu blog. Os links estão todos na descrição aqui de baixo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.